maleáveis. Os dedos apreendem seus astros caligráficos, as veias e artérias primitivas da pedra e do fogo, batendo em mim a poesia inteira. Absoluta, a cabeça do rio, e nenhum rio é como esse, o rosto magnificente da infância, a pátria inaugural da poesia. Os meus sapatos pisam e caminham pelas ruas mais variadas do mundo, mas a sola dos meus pés não saíram nunca das quedas do rio Cotato. Quando se vivem experiências destas e a guerra, enfim, a guerra começa quando eu tenho 1 ano de idade, onde eu cresci. Então vamos começar pelo começo do mundo. Eu nasci na cidade do Huambo porque os meus pais viviam numa pequena povoação sem luz elétrica nem água canalizada, no Cuando Cubango, chamada Cotato. Nessa povoação não havia hospital e a minha mãe, enfim, apesar de a gravidez ter sido pacífica, por precaução, e como os meus avós maternos viviam na Caala, que é uma cidade a 27 km da cidade do Huambo, fui nascer à cidade do Huambo. Como não mamava, minha mãe sofreu imenso porque eu não mamava. Fiquei 6 meses em casa dos meus avós maternos, de onde tenho a minha primeira memória. Portanto, vou para a casa dos meus pais já com 6 meses, e aí todos os meus amigos, a maior parte deles, eram negros. Quando comecei a falar, imediatamente e naturalmente, que a mesma palavra que começava a aprender a dizer em português, essa mesma palavra a sabia dizer também em Ganguela, que é um dos povos que habita naquela região, outro é o Tchokwe, de passagem também os Khoisan. E desde muito criança, meu pai fez sempre questão de mostrar a mim e ao meu irmão Angola. Meu pai foi para Angola com 19 anos e só voltou em 75, e porque assaltaram a nossa casa, senão não teríamos vindo. A minha mãe foi para Angola com 1 ano e meio. A minha mãe nunca chegou, morreu muito jovem, morreu com 56 anos, com cancro, nunca chegou a conhecer a terra onde nasceu. Quando fui para a escola primária, era o único menino que não era negro. E levei muita porrada do meu professor da primeira classe, do Jacinto Mundombe, com canas de bambu, que dói, mas dói mesmo, porque com os meus amigos falávamos em Ganguela. E não se podia falar em Ganguela na escola, só português. Toda a grande ficção se aproxima da poesia. A poesia tem a idade da voz humana. A poesia é a nomeação criadora das coisas. Se não fossem os poetas, o ser humano não sabia o que era a paixão. Aliás, a poesia é anterior a Deus, porque foi preciso um poeta criar e nomear Deus para que ele existisse. Todos os povos têm a sua literatura de tradição oral. E quando um povo se esquece dela, e cada vez mais nestes tempos de assassinato da memória, se recusa, no fundo, um olhar para as origens, então esse povo está mal.